Hoje, vamos falar sobre uma das jornadas mais memoráveis da história do futebol europeu. A conquista do Celtic Futebol Clube na Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1966 e em 1967. Imagine o ano de 1966. O mundo estava vibrando com o futebol, e o Celtic, sob a liderança do lendário Jules Stein, estava prestes a embarcar em uma campanha que ficaria marcada nos anais da história do esporte. Primeira eliminatória, adversário, FC Zuriche. Na primeira eliminatória, o Celtic enfrentou o FC Zuriche da Suíça. No jogo de ida, em 28 de setembro de 1966, no mítico Celtic Park, o ambiente era eletrizante. A torcida estava ansiosa e esperançosa. O jogo começou intenso, e logo Willie Wallace fez a torcida explodir com um gol magistral. Não muito depois, Bobby Lennox ampliou a vantagem, finalizando uma bela jogada de ataque. O placar final de 2-0 foi uma boa vantagem para o jogo de volta. Na segunda mão, em 5 de outubro de 1966, em Zurique, o Celtic mostrou sua força. Tommy Gemmell, com um chute poderoso, abriu o placar. Steve Chalmers e Joe MC Bride também deixaram suas marcas, fechando o jogo com uma vitória de 3-0. Um agregado de 5-0 mostrou a superioridade do Celtic e os levou para a próxima fase. Na segunda eliminatória, o Celtic cruzou com o FC Nantes da França. O primeiro encontro, em 28 de novembro de 1966, no Stade Marcel Salpin, viu Jimmy Johnstone, com sua habilidade incrível, abrir o placar. Bob Murdoch e Willie Wallace seguiram, colocando o Celtic com uma vantagem confortável de 3-1. Jack Simon marcou para o Nantes, mas o dano já estava feito. De volta ao Celtic Park, em 7 de dezembro de 1966, os escoceses não deram chance ao azar. Bobby Lennox aproveitou um rebote e abriu o placar. Willie Wallace, com um voleio espetacular, e Steve Chalmers, com um chute preciso, fecharam a conta. Jean-Claude Soldial ainda descontou, mas o agregado de 6-2 garantiu a passagem do Celtic às quartas de final. Nas quartas de final, o Celtic enfrentou um desafio mais difícil contra o Vojvodina Novi Sad da Iugoslávia. Na primeira mão, em 1º de março de 1967, em Novi Sad, Sylvester Taka marcou o único gol do jogo, dando uma vantagem de 1-0 aos jugoslavos. No entanto, no jogo de volta, em 8 de março de 1967, no Celtic Park, a equipe de Jules Stein mostrou sua determinação. Tommy Gemmell empatou o agregado com um gol de falta sublime. O jogo se aproximava do fim, e a tensão era palpável. Nos minutos finais, Billy McNeil cabeceou com precisão após um escanteio, garantindo a vitória por 2-0 e a vaga nas semifinais. Nas semifinais, o Celtic enfrentou o Dukla Prague da Tchecoslováquia. Em 12 de abril de 1967, no Celtic Park, Jimmy Johnstone novamente brilhou, abrindo o placar. Willie Wallace marcou 2 vezes, selando uma vitória por 3-1. Stratil descontou para o Dukla, mas a vantagem do Celtic era sólida. Na segunda mão, em 25 de abril de 1967, no Stadion Juliski em Praga, o Celtic jogou de forma defensiva e estratégica. O jogo terminou 0-0, e o agregado de 3-1 garantiu a tão sonhada vaga na final. E finalmente, chegamos ao dia 25 de maio de 1967. O Estádio Nacional em Lisboa estava lotado para a grande final contra a poderosa Internazionale de Milão. O Celtic entrou em campo como azarão, mas com o coração de um leão. A Internazionale abriu o placar cedo com um pênalti convertido por Sandro Mazzola. O Celtic, porém, não se abateu. No segundo tempo, Tommy Gemmell, com um chute poderoso de fora da área, empatou o jogo. A pressão aumentava, e a torcida escocesa estava em êxtase. Aos 84 minutos, Steve Chalmers aproveitou uma jogada brilhante e desviou a bola para o gol, selando a virada histórica. O apito final veio, e o Celtic havia conquistado a Europa. Com uma vitória por 2-1, os Lisbon Lions se tornaram os primeiros britânicos a vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus, eternizando seus nomes na história do futebol. E assim, o Celtic Futebol Clube escreveu uma das páginas mais gloriosas da história do futebol europeu. A jornada dos Lisbon Lions não foi apenas sobre vencer partidas, mas sobre determinação, coragem e a paixão inabalável de uma equipe e seus torcedores.
Este triunfo de 1967 é um lembrete eterno do que pode ser alcançado com espírito de equipe e um coração de campeão. Que essa história continue a inspirar futuras gerações de jogadores e fãs de futebol ao redor do mundo. Obrigado por assistir, e que a lenda dos Lisbon Lions viva para sempre. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos históricos e emocionantes sobre o futebol. Até a próxima!